Hoje, o esqueleto no armário que a gente vai discutir é o problema da libertinagem na comunidade de Corinto. O uso inconsequente da liberdade. Porque liberdade é uma coisa, mas tem gente que acha que liberdade é poder dizer sim para todas as coisas. É poder dizer sim toda vez que sente vontade. É poder dizer sim todas as vezes que quer fazer alguma coisa. Interessante, eu queria apresentar para você um outro conceito de liberdade. Porque pessoas que só sabem dizer sim quando têm vontade, só sabem dizer sim quando desejam alguma coisa, talvez essas pessoas não sejam tão livres quanto elas imaginam. Eu queria sugerir para vocês nessa noite que liberdade implica em eu ter o poder de dizer não diante de coisas que eu até gostaria de fazer. Liberdade das minhas próprias vontades. Liberdade dos meus próprios desejos. Liberdade dos meus próprios impulsos. Porque aquele que não tem esse tipo de liberdade, na verdade é refém dos seus impulsos, das suas vontades e dos seus desejos. Como se dava esse problema da libertinagem na comunidade de Corinto? Ela vem à tona através desse tópico, o problema dos alimentos sacrificados aos ídolos. O apóstolo Paulo, no capítulo 8, e também um pouquinho no capítulo 10, trata desse assunto, mas ele começa o capítulo 8 dizendo, com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, e ele vai dizer alguma coisa. Mas eu queria explicar antes para vocês o seguinte, como já foi dito anteriormente, a cidade de Corinto era uma cidade com muitos templos pagãos. E nesses templos, inúmeros sacrifícios de animais eram feitos diariamente. Em outras palavras, sobrava muita carne, muita picanha, muito lombinho, muita asinha de frango. Sobrava aos montes isso. Parte dessa carne, que era usada no sacrifício, ficava para os sacerdotes ou para as sacerdotisas. Mas era muita carne. Então, os sacerdotes e as sacerdotisas da cidade de Corinto, eles começam assim como que um negocinho paralelo ao templo, e eles passam a abastecer os açougues da cidade. Então, quando você ia no supermercado ou no açougue da cidade de Corinto, comprar uma alcatra, comprar uma picanha, comprar uma maminha para o churrasco de sábado, você se deparava com um problema. Quem pode me garantir que essa carne não é parte de um animal que foi sacrificado ontem num dos templos pagãos? Isso levantavam algumas dúvidas. Olha só. Primeiro, como os cristãos de Corinto deveriam se proceder diante das carnes que eram vendidas nos açougues ou servidas nos restaurantes ou na casa dos amigos? Como que eles deveriam se comportar, sendo que eles tinham diante deles carnes que eles não sabiam a procedência dessas carnes? Como eles poderiam saber se aquela carne era ou não parte de um animal sacrificado num culto pagão? E mais, ao comer daquela carne de um animal sacrificado, eles seriam contaminados espiritualmente? Eles se tornariam impuros porque eles estão comendo uma carne que foi usada num ritual pagão. Aquela carne foi oferecida a um deus pagão. Diante disso, deveriam eles simplesmente se absterem completamente de carnes, tornando-se vegetarianos, não frequentando mais as churrascarias de Corinto e não fazendo mais churrasco para os amigos? Perceba o seguinte, nós não temos hoje esse problema direto da carne sacrificada a ídolos ou a deuses pagãos. Mas esse problema, ele aponta para determinadas situações e práticas do nosso dia a dia, com 4 características básicas. Primeira delas, veja só,
são situações e práticas nas quais não existe um princípio bíblico claro e explícito. Ou seja, a Bíblia não fala nada de maneira clara ou explícita sobre aquela situação. Como eu devo agir? Já já eu vou te dar alguns exemplos. Tá? Ainda, estas situações e práticas se encontram no contexto da fronteira entre o certo e o errado. Mas bem na fronteira mesmo. Tanto que, quando você observa uma pessoa vivendo uma determinada situação ou tendo uma determinada prática, você pode dizer, ela está certa fazendo aquilo. Mas quando você observa uma outra pessoa, naquela mesma situação, tendo a mesma prática, você pode dizer, ela está errada fazendo aquilo. Porque os assuntos que nós vamos tratar hoje, eles se encontram na fronteira do que é certo e do que é errado. E para complicar a coisa, veja só, a ausência de convicção da legitimidade na participação de determinadas situações e práticas, acaba por gerar nas pessoas dúvida. Será que eu estou certo? Será que eu posso fazer isso? Será que como cristão eu deveria estar aqui? Será que como cristão, discípulo de Cristo, eu deveria fazer isso? Será que como membro da minha igreja eu deveria frequentar esse lugar? E tudo que não provém da fé, diz a palavra, gera pecado. Por isso já vou adiantando um princípio básico nessa noite. Se você tem dúvida acerca do que você deve fazer numa determinada situação, ou num determinado contexto, se você tem dúvida se você deveria estar naquele lugar, se você tem dúvida se você deveria fazer aquela coisa, dê um passo para trás. Não faça. Porque o que não provém de fé gera pecado. Tudo que é duvidoso, é melhor você dar um passo para trás, até que você tenha a convicção do que você pretende. Mas veja só, a coisa fica mais complicada ainda quando a gente percebe a quarta característica dessas situações e práticas. A definição da legitimidade na participação dessas situações e práticas não se apresenta de forma tão objetiva e absoluta. Ou seja, nós não temos condição de, numa determinada prática ou numa determinada situação, afirmar que toda vez que nós estivermos envolvidos naquele contexto, se nós fizermos a mesma coisa, nós estaremos certos. Não é confuso esse negócio? Você entendeu alguma coisa que eu disse até agora? Deixa eu tornar esse negócio um pouquinho mais prático para vocês. Veja só, hoje em dia, nós não temos os sacrifícios de animais nos templos pagãos. Mas nós temos outras espécies de carnes sacrificadas a ídolos. Agora, eu queria que você percebesse o seguinte. Na medida em que eu citar algumas situações e práticas, alguns de vocês vão dizer assim, que absurdo! É lógico que qualquer cristão pode fazer isso. Nesse mesmo auditório, vai ter gente que vai pensar assim, até que enfim o Ricardo resolveu falar sobre isso. Eu não vi a hora. Você percebe? Existem coisas nessa lista que eu vou dizer, que você vai dizer assim, nem sei por que o Ricardo vai tratar disso, é claro que um cristão pode fazer isso, mas nessa mesma lista você vai dizer, não, isso aqui é demais, isso aqui é errado, o cristão não pode fazer isso. Olha só, primeira, TV, cinema, teatro. Um cristão deve ou não se expor à influência destes instrumentos? Sem limites? Quais são os limites? Qualquer filme? Qualquer peça? Qualquer programa? Bebidas alcoólicas. Um cristão deve ou não beber? O que você acha?
Sem limites? Ah, com limites. Quais são os limites? Os seus limites são os meus limites? Os meus limites são os seus limites? Dança. Um cristão deve ou não ter esta prática? Crente pode dançar? Pode ou não? Olha. Qualquer dança? Quais são os critérios? Ainda, festas juninas e religiosas. Um cristão deve ou não participar? É claro que há 30, 40 anos atrás, festas juninas elas eram bem mais religiosas do que o são hoje. Hoje, com o processo da secularização, as festas juninas perderam grandemente a sua característica religiosa de adoração a um determinado santo. Mas, pergunta, você como cristão, você deve vestir o seu filho de caipirinha e mandá-lo para a festa junina na festa de São Pedro ou na festa de São João? Boates, bares, single bars, shows. Um cristão deve ou não frequentar? Indistintamente? Qualquer um? A qualquer momento? Quais os limites? Músicas seculares. Um cristão deve ou não ouvir? Ou um cristão deve, assim que compra um carro, consagrar o CD player do seu carro e só ouvir músicas pop gospel. Né? Aquele CD player está consagrado a Deus agora, só entra nesse carro CD pop gospel. Se você ouvir um CD de música secular, aquilo vai contaminar o seu CD player, o seu carro, a sua mente, o seu coração. Pode ou não pode? Jogos de azar, bingos, loterias. Cristão pode apostar? Um discípulo de Cristo pode jogar na loteria? E se ele prometer que se ele ganhar, ele dá o dízimo? Já pensou? O ganhador da Mega Sena, sozinho, é da nossa igreja? Quantas igrejas nós não vamos plantar? Acabaram os nossos problemas. Nós vamos usar tudo para... tudo não, o dízimo, para plantar novas igrejas. Participação política. Eu sei que em todas essas áreas que eu estou citando, para alguns de vocês é claro que pode, ou é claro que não pode, mas é interessante que eu acho assim, se eu chegasse para minha esposa e dissesse assim, querida, eu vou concorrer, eu vou me tornar um político, ela ia me bater, no bom sentido. Né? Por quê? Porque para muitos cristãos, nós não devemos entrar num meio que é tão nocivo, onde tantas pessoas se perdem, um meio tão impuro, um meio tão corrupto. O crente pode participar da política? Eu sei que nós vamos ter pelo menos 2 candidatos a vereadores da nossa comunidade. Um cristão pode participar da política? Até que ponto? Tatuagens, piercings. Você já brigou com seu marido sobre isso, não? Pode ou não pode? E o pastor pode? Se você pode, por que o pastor não pode? Qual é a motivação? Qual é a motivação da tatuagem e do piercing? Pode ou não pode? Antes de eu passar para frente, até aqui, eu cutuquei algumas questões para você perceber o dilema dos primeiros cristãos na cidade de Corinto. Eles tinham diante deles uma questão acerca da qual a Bíblia não tratava explicitamente. Alguns deles diziam assim, claro que você pode comer carne. Outros diziam assim, não, se você comer carne, você vai se contaminar. Existia uma dúvida. E eu dei aí 9 itens, e tem muitos mais, só para você mostrar como nós estamos também hoje, diante de determinadas situações nebulosas,
duvidosas, aonde existem cristãos que dizem, claro que pode, existem cristãos que dizem, de jeito nenhum pode, tem outros que ficam em cima do muro esperando para ver aonde a maioria vai. Agora, tem aí os últimos 3 itens, eles têm uma natureza um pouquinho diferente. Você já recebeu um e-mail, por exemplo, falando que os produtos da Procter & Gamble são satânicos porque o presidente da Procter & Gamble, há muitos anos atrás, fez uma menção de que eles sustentam a igreja de Satanás. Sei lá se isso é verdade. A questão é, eu posso ou não posso comprar produtos dessa empresa? McDonald's. Já houve uma história também do McDonald's. Se o meu filho comer um hambúrguer do McDonald's, como é que fica? Filmes e desenhos da Disney. Já ouviu essa conversa que os filmes e os desenhos da Disney têm mensagens ocultas que fazem a cabeça do seu filho e começam a levá-lo para o mau caminho. O Rei Leão tem por trás dele uma entidade. O Aladim tem outra entidade. Peraí. Vamos com calma nesse negócio. Pode ou não pode? Por exemplo, vinho Casileiro del Diabo. Concha e Toro, eu gosto desse vinho. Uma igreja pode usar esse vinho na Santa Ceia? Queridos irmãos, nós vamos tomar do cálice, por sinal hoje o vinho é Casileiro del Diabo. E esse vinho representa o sangue de Cristo. Pode ou não pode? Veja só, o apóstolo Paulo, tratando acerca dessas coisas, ele vai nos mostrar que existem 2 pressupostos que a gente precisa prestar bastante atenção. A dúvida no coração de uma pessoa diante de situações como essas ou outras será intensamente maior na medida em que aquela situação ou prática estiver relacionada com um contexto em que essas pessoas viviam antes de se tornarem discípulos de Cristo. Então, muito cuidado quando você escuta uma dessas coisas, diz, que absurdo! Como tem gente que pode pensar assim? Mas tem. Tem, e não é tão absurdo, como a gente vai ver ao longo da pregação hoje. Mas o fato é que, por exemplo, pessoas que antes de uma decisão por Jesus viviam num contexto de dificuldades com bebidas alcoólicas, ouviram a sua família sendo destruídas por causa de bebidas alcoólicas, vão sim ter mais dificuldade em admitir que um cristão pode beber moderadamente. A decisão deles, bem possivelmente, vai ser mais radical, dizendo um cristão não deve beber, porque eu vi o que a bebida fez com uma pessoa, eu vi o que a bebida fez comigo. Pessoas, por exemplo, que antes de conhecerem a Jesus, o amor de Deus e se renderem ao amor de Deus, viviam em determinados lugares, frequentavam determinados lugares, vão certamente associar a sua decisão por seguir a Jesus com o abandono desses lugares, porque aqueles lugares lembram a cada um deles pecado, imoralidade, promiscuidade. Outro pressuposto. Essas situações terão um poder maior de dúvida na medida em que a nossa cultura usa de maneira disforme essa situação ou mesmo essa prática. Deixa eu dar um exemplo que não me ocorreu hoje pela manhã e agora à noite eu estava ali, de repente surgiu, eu acho que é muito propício. Motel. Casais cristãos podem frequentar motel? Há controvérsias. Mas interessante, se eu estivesse numa igreja norte-americana e perguntasse, existe algum problema de eu ficar hospedado essa noite no motel aqui da cidade? Não. Por quê? Porque no contexto da cultura norte-americana, o motel não é símbolo de encontros às escondidas, não é símbolo de adultério, não é símbolo de determinadas situações que a gente tem que esconder dos outros.
mas na nossa cultura é. Então, esse sentimento de dúvida e de culpa, ele tem dois elementos intensificadores: o nosso passado e os valores que a cultura atribui para alguns desses elementos. Diante disso, o apóstolo Paulo, no capítulo 8 e no capítulo 10, vai nos apresentar alguns princípios. Eu queria mostrar para vocês o princípio número 1. Ele diz: a liberdade jamais se transforma em libertinagem quando temos uma visão apropriada de Deus. Um dos grandes equívocos daqueles que adotam uma visão demonizante do mundo, essa coisa de ver o demônio em tudo quanto é canto, né? O grande problema é que, na maioria das vezes, essas pessoas constroem uma teologia que tem pouco a ver com a Bíblia e tem muito mais a ver, assim, com a cosmovisão dos quadrinhos Marvel. Deixa eu explicar. Nos quadrinhos Marvel, o bem e o mal estão constantemente se degladiando. De vez em quando o bem ganha, de vez em quando o mal ganha, de vez em quando o mal passa a perna no bem e leva vantagem, aí o bem reage, passa a perna no mal e leva vantagem, mas o bem e o mal são colocados na mesmíssima posição e lutam no mesmo pé de igualdade. Pessoas envolvidas pela teologia da batalha espiritual pecam e erram aí. Porque elas concebem que Deus e Lúcifer e seus anjos caídos estão no mesmo pé de igualdade. Isso vai gerando uma teologia do medo, porque eu ando sempre com receio que o diabo me pegue na esquina. Sabe por quê? Ele é tão forte quanto Deus. Eu acordo no meio da noite para ver se Deus está acordado, porque se ele der uma cochilada, o diabo me pega. Eu tenho medo do que o diabo pode fazer com os meus filhos, sabe por quê? Porque para mim, dentro dessa teologia, o diabo pode tanto quanto Deus. Para com tudo isso. Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz que só existe um Deus. Só um. A Bíblia diz que Deus é Deus. O diabo é criatura. A Bíblia diz que Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente. E o diabo não é nada onipotente, não é nada onisciente, não é nada onipresente. A Bíblia diz que Deus é eterno. E Ele é. O diabo foi criado e vai ser destruído. E na cruz do Calvário e na ressurreição de Cristo, Lúcifer e os anjos caídos tiveram declarado a sua derrota. Por favor, não entendam mal. Eu não estou querendo dizer com isso que a batalha espiritual não existe. Que nós não somos levados muitas vezes a situações onde somos tentados, a situações na nossa vida onde nós somos oprimidos. Eu não estou querendo dizer que o diabo não pode criar armadilhas nas nossas vidas. No entanto, o que eu estou querendo mostrar para vocês é esse absurdo de começar a pensar sutilmente que Deus e o diabo estão no mesmo pé de igualdade. Olha só o que o apóstolo Paulo diz nesse texto de Coríntios capítulo 8, verso de 4 a 6. Ele diz: portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Detalhe: durante toda a antiguidade, durante toda a história da humanidade e ainda hoje, a dificuldade de Deus com os ídolos e a razão pela qual Deus combate tão veementemente nas Escrituras os ídolos é porque Lúcifer e os anjos caídos fazem uso da idolatria de pessoas a peças, a objetos, a ídolos,
para seduzir essas pessoas, escravizar essas pessoas, porque por detrás daquela imagem, por detrás daquela peça, eles podem manifestar determinados poderes e as pessoas vão sendo induzidas a adorá-los, a adorá-los, a adorá-los e a adorá-los. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que o ídolo não significa nada no mundo, porque só existe um Deus. O que existe por detrás dos ídolos é enganação de Lúcifer e de seus anjos. Ainda ele continua, pois, mesmo que haja os chamados deuses, mesmo que a gente considera esses que são tidos como deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, o termo aqui é principados e potestades do ar. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Sabe o que Paulo está dizendo aqui aos cristãos de Corinto? O boi foi feito por Deus. Logo, a picanha veio de Deus, aleluia. E você pode sim comer picanha, isso seu cardiologista permitir, né? Dando glórias a Deus, porque a picanha veio do boi que veio de Deus. Todas as coisas foram criadas por Deus. Paralelo. Nem todas as coisas da nossa cultura nos fazem lembrar do caráter de Deus. Logo, nem todas as coisas presentes na nossa cultura podem nos fazer sentir a presença de Deus. Por exemplo, existem músicas, mesmo que elas nunca tenham sido cantadas numa igreja, mas com uma estética musical tão intensa, tão bonita, com uma letra tão bem produzida, seja ela romântica, seja ela de cunho político, que nos leva a dizer que perfeição. Sabe quem dotou esse compositor ou esse cantor para fazer algo tão belo? Deus! Veio de Deus! Quando você observa uma obra de arte que te inspira, sabe por que ela te inspira? Porque veio de Deus. Deus nos dotou, seres humanos, com a capacidade de sermos criativos. E quando nós criamos, mesmo nesse mundo caído, pós-queda, luzes da imagem de Deus vazam através do nosso trabalho. Mas cuidado. Trevas do pecado também estão presentes na cultura. Aqui, o apóstolo Paulo diz, olha, quem tem uma visão correta de Deus vai ter uma visão muito mais ampla do que se pode fazer. É mais ou menos assim. Pessoas que têm uma visão restrita de Deus, um Deus pequeno, um Deus frágil, um Deus que está correndo das forças do mal e constantemente fala para os seus filhos, cuidado com eles, cuidado, se esconde, olha eles ali, vamos, corre todo mundo. Essa visão de Deus faz com que pessoas tenham medo e as suas vidas estejam grandemente baseadas em nãos. Não posso isso, não posso isso, não posso isso, não posso isso, não posso isso. Na medida em que você tem uma visão correta de Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que criou o homem de maneira criativa, o ser humano que com a sua criatividade, sem saber e sem mesmo ter consciência, exalta a Deus com a excelência no que faz, você ganha também uma dimensão maior de tudo aquilo que você pode fazer. Veja só, no capítulo 10, verso 25 e 26, o apóstolo Paulo diz, comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Paulo está dando uma dica muito prática. Quando você for no supermercado ou no açougue, comprar a picanha para o sábado, simples, não pergunte de onde ela vem.
Porque no fundo você já sabe de onde ela vem. Ela vem do boi. E o boi vem de Deus. E Deus fez todas as coisas. Paulo está dizendo, não importa por onde ela passou para chegar ali. Agora, ele diz, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, ouvir música, frequentar determinados lugares, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aqui a gente tem dois princípios bem simples e bem fáceis da gente reter. O primeiro é, na dúvida, pergunte a você mesmo, eu posso afirmar que isso provém de Deus? Não, passo atrás. Segunda pergunta, se você perguntou a primeira, eu posso afirmar que isso vem de Deus? E a resposta, sim, sim. Eu acho que essa situação, essa prática provém de Deus. Segunda pergunta, eu posso estar nesse lugar ou fazer determinada coisa para a glória de Deus? Se a resposta é não, passo atrás. Se a resposta é sim, vá em frente. Segundo princípio que o apóstolo Paulo nos apresenta. A liberdade jamais se transforma em libertinagem quando temos como ponto de referência o amor. A questão é a seguinte. Quando eu li aquela série de itens, 12 itens, eu duvido que alguns de vocês não tenham estranhado dizendo, nossa, que absurdo, será que tem alguém aqui que pensa nisso? Nossa, que absurdo, será que tem gente aqui que acha que não pode fazer isso? Eu vou responder para você, sim, sim. E aí, agora você pensou assim, nossa, mais absurdo ainda, que gente obsoleta, que gente atrasada, parece que não pensa. O apóstolo Paulo, veja só, quando ele está fazendo a argumentação dele, no capítulo 8, ele diz assim, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho. Essa frase poderia ser traduzida por o conhecimento incha. O conhecimento gera soberba. O conhecimento gera arrogância. Mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Presta atenção numa coisa. A questão não é conhecer. A questão é ser conhecido. A questão não é ter conhecimento. A questão aqui é ser conhecido por Deus. Uma pessoa pode ter muito conhecimento e ser uma estranha para Deus. Segundo a palavra, nós somos identificados como filhos de Deus, não pelo que nós conhecemos, mas pela maneira como nós amamos. Aquele que ama é conhecido por Deus. O que Paulo está nos convidando aqui a fazer é nessas questões duvidosas, nós pararmos de tomarmos decisões baseadas no conhecimento e passarmos a tomar decisões baseadas no amor. Sabe por quê? Muitas vezes, pessoas que não concordam comigo naqueles pontos, eu sou levado a pensar assim, mas a mente dessa pessoa ainda está no século XV, a mente dessa pessoa ainda não elaborou, mas isso aí é obsoleto. Paulo diz, ei, a questão não é o seu conhecimento, a questão é quão disposto a amar você está. E quem ama, como a gente vai ver, abre mão. Veja só, capítulo 8, contudo,
Nem todos nem todos têm esse conhecimento. O conhecimento de que Deus criou todas as coisas, tudo veio de Deus e tudo é para Deus. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem este alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Em outras palavras, essa pessoa peca na sua consciência pela dúvida. É mais ou menos assim. Você acha que não tem problema nenhum frequentar determinados lugares, mas você convida uma pessoa da igreja ou do meio cristão que tem dúvidas acerca disso. E você, com seu conhecimento, diz, para com isso, de que tempo você é? Vamos lá, abre mão desses preconceitos. Aí, para essa pessoa se sentir aceita por você, ela até vai. Mas ela vai e se sente culpada. E ela peca no coração e na mente, porque para ela o que ela está fazendo no fundo, é errado. Olha o que diz o verso seguinte. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. O texto continua, diz assim, verso 12, quando você peca contra seus irmãos, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. A gente já falou várias vezes aqui naquela série Desensimesmar-se, mas a cultura gospel, pop, brasileira, tem criado um tipo de espiritualidade individualizante na qual eu penso que me relaciono com Deus e os outros não têm nada a ver com isso. Eu faço o que eu bem entendo e os outros que não se metam na minha vida. Detalhe, você está vendo como a espiritualidade bíblica vai na contramão desse negócio que está sendo vendido por aí. Porque a espiritualidade bíblica diz o seguinte, a maneira como você decide acerca dessas questões, primeiro, pensa bem. A maneira como você decide acerca dessas questões que eu levantei e de outras, de fato, traz ao seu coração paz, traz à sua mente paz, ou acaba gerando em você senso de culpa. Segundo, não é só uma questão do que você sente. As suas decisões acerca desses pontos geram o que na vida daqueles que te observam? O que Paulo está dizendo é que aqueles que te observam, se eles se sentirem desconfortáveis com aquela prática ou com aquela situação, se você realmente é maduro espiritualmente, você vai abrir mão daquela prática, daquela situação, para não ferir a consciência daquele que é mais fraco. Mas se você é imaturo, você vai apelar para o conhecimento e não para o amor. Porque o amor é uma característica da maturidade. O verso final, portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Recentemente, como vocês sabem, eu estava no Chile, numa conferência sobre plantação de igrejas, e foi a segunda vez já que eu estive com aqueles irmãos e irmãs, e eu conheço um pouquinho da realidade deles, e eu sei, por exemplo, que é uma igreja apegada a determinados formalismos, e para muitos irmãos e irmãs já antigos ali, a maneira como o pregador se veste simboliza quão reverente ele é para com a palavra. Sabe o que eu fiz? Durante toda a conferência, preguei de terno e gravata.
Porque eu não fui para lá para ensiná-los a pregar sem terno e gravata. Eu fui para lá para ensiná-los e desafiá-los na palavra. Mas eu sei que se eu aparecesse naquela conferência de camiseta, de calça jeans e chinelo de dedo, eu sei que eu não estaria errado. Porque Deus não olha o meu exterior, Deus olha o meu interior. Mas se aquele meu ato gera confusão e culpa no coração de outros que são mais fracos, se eu sou maduro, eu devo abrir mão. Tem problema beber vinho, cerveja, uísque, licor. Desculpa, eu não vejo em lugar nenhum aqui na Bíblia dizendo que eu não posso beber. Pelo contrário, vinho tem até uns conselhos aqui que faz bem para o estômago. Agora, e se eu tenho um dos convidados que vai na minha casa hoje à noite, depois para comer a pizza, tem dificuldades com bebida? O que eu devo fazer? O importante não é o que você sabe. O importante é quanto você ama. Às vezes a gente tenta demonstrar o que a gente sabe, sendo arrogante, querendo romper a mente das pessoas no tranco, desrespeitando as pessoas porque nós nos achamos muito acima delas. E eu diria mais. Gente que frequenta a igreja como a nossa tem uma probabilidade muito grande de cometer esse tipo de pecado. Porque no fundo a gente começa a sentir melhor do que aqueles que ainda estão presos em determinadas tradições. Sou bem transparente e honesto com você. Eu creio, biblicamente, que nós estamos certos. Mas o fato da gente estar certo aqui não significa que nós estamos isentos diante de Deus de demonstrarmos amor. Abrindo mão por aqueles que ainda são fracos, ou por aqueles que não conseguem compreender. E olha, Paulo vai um pouquinho mais longe aqui. Ele diz, não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Cristo. Com a maneira como você se veste, com a maneira como você se comporta, nos lugares que você frequenta, o que você faz, o que você come, o que você bebe. À luz das Escrituras, você é livre. Mas você é livre para amar. E você deve tomar cuidado para você não se tornar uma pedra de tropeço para essas pessoas. Agora, o que me chama a atenção é que Paulo não está falando só da igreja, ele está falando até de judeus e gregos. Isso me faz lembrar de uma situação que envolveu eu e Sônia há cerca de 10 anos atrás, quando eu ainda estudava nos Estados Unidos, e um dos meus melhores amigos, no primeiro lugar que a gente foi estudar, era um muçulmano, o Razif. O Razif era filho de sheik malasiano, muçulmano, e ele e o Hire, que era um japonês budista, virava e mexia, eles estavam em casa com a gente, comendo com a gente, porque eles estavam sozinhos naquele país. E certa noite eu convidei o Razif para chegar até em casa, e eu encomendei umas pizzas, e quando nós nos assentamos à mesa, eu abri a pizza e eu vi os olhos do Razif assim, pum! E ele olhou para mim assustado. Eu olhei para ele e eu, pum! Na pizza. E eu descobri o problema. Pepperoni. Carne de porco. Ele é muçulmano. Ele não come carne de porco. Sabe o que eu fiz? Eu poderia ter pego todos os pepperonis colocados no meu prato. Razif, eu como, não tem problema. Eu fui para a cozinha, tirei todos os pepperonis. E naquela noite nós comemos pizza de mussarela.
tinha um gostinho de pepperoni, mas era pizza de mussarela. E eu comi pizza de mussarela junto com o Razif. Sabe o que isso me ensina? Que evangélicos não têm o direito de chutar santa. Não tem. Não tem esse direito. Gente madura não faz isso. Gente madura respeita a mente e o coração do outro. Se existe uma coisa que você deve ter percebido já no contexto da chácara, é que a gente nunca a gente está aqui para ficar batendo naqueles que não têm a mesma fé que nós temos. Essas pessoas são bem-vindas. Por quê? Porque Paulo nos ensinou a não sermos motivo de tropeço, nem mesmo a judeus e a gregos. E o último princípio, princípio 3. A liberdade jamais se transforma em libertinagem quando fazemos uso da sabedoria espiritual. E sabedoria espiritual não é a mesma coisa que conhecimento. Conhecimento você adquire através de leituras, de cursos, de informações. Sabedoria espiritual você adquire através de sensibilidade para com o mover de Deus na sua vida, na vida daqueles que te cercam. Vou repetir. Conhecimento você adquire através de leitura, de informações. Sabedoria espiritual você adquire através da sensibilidade que você ganha, através do convívio com Deus, a sensibilidade para com o mover de Deus na sua vida. Veja só o que o apóstolo Paulo diz sobre isso, primeiramente no capítulo 6. Nem tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Deixa eu contar um segredo para vocês que é assustador para inúmeros grupos cristãos. Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Tudo bem? Por todos os seus pecados passados. Está me acompanhando? Por todos os seus pecados futuros. Por todos os seus pecados presentes. Você é livre. O que você faz ou deixa de fazer com a sua vida não determina mais a tua eternidade. A eternidade é uma graça de Deus a você. Só que veja o que Paulo diz. Tudo me é lícito. Tudo me é permitido. Mas como alguém que quer construir a imagem de Jesus na minha vida, nem tudo me convém. Como alguém que se relaciona com Jesus e por onde anda leva as marcas de Jesus, nem tudo me convém. Como alguém que deseja passar a eternidade face a face com Jesus, nem tudo me convém. Como alguém que compreendeu o tamanho do amor de Jesus morrendo naquela cruz, nem tudo me convém. E o que convém não é determinado pelo teu conhecimento intelectual, mas pela sabedoria espiritual. A capacidade de perceber o mover de Deus na sua vida, convidando-o a cada dia para se tornar mais parecido com Jesus, nos seus gestos, nas suas palavras, nas suas decisões. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Beber um pouquinho pode? Só um pouquinho. Um copo.
Até a lei seca permite um copo, você não vai permitir? Não existe problema. Como eu estava dizendo, eu não vejo a Bíblia dizendo que a gente não pode beber ou que a gente deve beber. A Bíblia simplesmente diz que nós devemos ter controle. Jesus era cheio do Espírito Santo e uma das marcas que eu vejo em Jesus é o equilíbrio. Agora a pergunta é: quem controla quem? Seja honesto. Você controla a bebida ou a bebida te controla? É fácil. É fácil você perceber isso. Toda festa que você faz precisa ter bebida? Precisa, porque senão a festa sem bebida, quem controla quem? Você seria capaz de dizer assim, olha, dessa vez eu vou fazer uma festa, não vai ter bebida. Por que não vai ter bebida? Porque eu controlo e não vai ter. Sou eu que mando. Não vai ter. Aí você pensa assim, Ricardo, mas o que os outros vão pensar? Quer dizer que você é controlado pelos outros? Quem controla quem? Jogar um carteadinho. Pode? Com os amigos. Com o genro. Com os amigos, com o parente. Pode. Mas você consegue ficar sem isso durante um mês? Até jogo de futebol. E agora é um tiro no meu próprio pé, né? Meu time está jogando ao vivo na televisão. Eu consigo dizer, hoje eu não vou assistir, eu vou sair com a minha esposa. Não dá risada, querida, pega mal. Eu sei que eu não combinei isso com você, mas não... Quem controla quem? Gente, perceba o princípio de sabedoria aqui. O apóstolo Paulo está dizendo para nós, tudo é lícito, mas não se deixe dominar por nenhuma prática. Só se deixe dominar pelo amor de Deus. A única força que deve me dominar é o amor de Deus. O apóstolo Paulo repete mais ou menos as mesmas palavras no capítulo 10, dizendo, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Nem tudo constrói. Nem tudo fortalece. Nem tudo contribui para o bem daqueles que estão à minha volta e para mim mesmo. Nem tudo contribui para que a minha vida cresça na direção da imagem de Cristo. Quando eu disse que esse negócio é assustador para muitos que se afirmam cristãos, é que a gente gosta de regras. E a verdade é que Paulo está nos ensinando que em Cristo, e como o pastor Renato citou Gálatas, Paulo nos ensina que em Cristo as regras vieram por terra. Agora a questão é o amor e a sabedoria. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo convém para aquele que quer ser igual a Jesus. Tudo me é permitido, mas eu não vou me deixar dominar por nada a não ser o amor de Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica a minha vida, a vocês e aqueles que estão à minha volta. E o que vai nortear a minha vida é o que edifica, é o que liberta, é o que constrói em mim, dia após dia, a imagem e a semelhança de Cristo. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. O cara botou picanha na mesa, não pergunta de onde veio. Coma. Dê graças. Deus louvado seja o Senhor por essa picanha fantástica. Muito obrigado, Senhor, por essa alcatra. Muito obrigado, Senhor. Mas,
Se alguém lhe disser, isso foi oferecido em sacrifício. Se alguém dizer para você explicitamente, olha, eu faço isso na contramão de Deus. Essa música eu faço em rebeldia a Deus. Essa arte eu faço em rebeldia a Deus. Esse filme eu produzi para agredir o caráter de Deus. Sabe o que você tem que fazer? Não coma. Tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Vamos terminar? Para você refletir e praticar a partir de agora. Primeiro, quais são as situações e práticas em sua vida que podem estar gerando dúvida e culpa em você ou escândalo em quem lhe vê? Pensa um pouquinho nisso. Situações e práticas na sua vida que geram dúvidas. Será que eu devo fazer isso? Ricardo, tem algo que toda vez que eu estou envolvido naquela situação, eu sempre tive dúvida se de fato ali era um lugar para um cristão. Aquela deveria ser a postura de um discípulo de Cristo. Pois é, que tal você pensar seriamente acerca do que você vai fazer em relação a essa área? Essas situações e práticas, apesar de duvidosas, veja bem, podem ser consideradas como lícitas e que precisam ser resgatadas para Deus? Se a resposta é sim, sim, talvez você tenha que trabalhar com o seu interior e não com o seu exterior. Deixa eu explicar. Quando nós aqui na nossa comunidade procuramos inserir ritmos da cultura brasileira, e você não se sente muito confortável porque não foi assim que você aprendeu, e você aprendeu que só a cultura europeia do século XVI, XVII teve toque do Espírito Santo. Depois do século XVII, o Espírito Santo não tocou mais músico nenhum, e essa turma que faz samba, faz enredo, e traz para dentro da igreja é tudo pagão. Calma lá, calma lá. Às vezes a gente está resgatando algo que é de Deus para a glória dele. Então tome cuidado com isso. Agora, por outro lado, você já considerou a possibilidade de abrir mão dessas situações e práticas por amor aos mais fracos? Aquelas situações que você responde, não, esse negócio não tem nada a ver com redimir algo que veio de Deus, e esse negócio não tem nada a ver com a glória de Deus. Esse negócio tem a ver com o que eu gosto, a maneira como eu gosto de fazer, aonde eu gosto de andar, onde eu gosto de frequentar, o que eu gosto de comer, o que eu gosto de beber. Você já pensou na possibilidade de abrir mão de algumas dessas situações e práticas por amor aos mais fracos? Você já considerou a possibilidade de abrir mão dessas situações e práticas, porque apesar de lícitas, as mesmas não têm te edificado? São lugares que não contribuem em nada com você. São situações que não contribuem em nada com a pessoa que Deus está formando em você. São práticas que não contribuem em nada com a obra que Deus está fazendo em você. Pode ser até lícito, mas não convém, não edifica. Que tal você tomar uma decisão acerca disso hoje? Eu queria convidar você para curvar a sua cabeça e ter um momento de oração, conversando com Deus acerca desses princípios. Nós vivemos cercados por situações e práticas sobre as quais a palavra de Deus não fala explicitamente. A preleção de hoje nada tem a ver com princípios explícitos de Deus para as nossas vidas. Nós estamos falando daquelas áreas duvidosas, nebulosas.
Mas algumas dessas situações e práticas dessas áreas nebulosas não têm contribuído para a sua edificação. Ou tem gerado escândalo para outros. Que tal, por amor a Deus e amor ao próximo, você tomar uma decisão hoje, uma decisão sábia? Eu quero ter atitudes que convêm, eu quero estar em lugares que edificam, eu quero me deixar dominar tão somente pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor conhece as nossas dúvidas, o Senhor conhece as áreas das nossas culpas. Nós te pedimos, ó Pai, que a Tua palavra nessa noite venha dissipar dentro de nós toda espécie de confusão, toda espécie de dúvida, toda espécie de culpa, na medida em que a graça de Cristo nos invade. Que o Senhor derrame sobre nós o perdão oferecido em Cristo Jesus, perdão que nos liberta de toda a culpa. Que o Senhor derrame em nós a luz de Cristo, que dissipa toda a confusão. Dá-nos, ó Pai, a sabedoria espiritual para permitir que as nossas vidas sejam regidas não pela mera conveniência, mas por aquilo que nos edifica na imagem de Cristo, aquilo que contribui para com os nossos semelhantes, aquilo que constrói em nós uma vida saudável e a cada dia mais parecida com o Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Eu queria aproveitar, encerrando essa reunião, dizer que o que venha a reger as nossas relações não seja o conhecimento. O conhecimento incha. O conhecimento nos torna arrogantes. O conhecimento nos torna soberbos. Que o que venha a reger as relações nessa comunidade seja o amor, o interesse pelo outro e a capacidade de nós abrirmos mão pelo outro, por amor. E como consequência, que assim seja na sua vida, que assim seja na sua relação conjugal, que assim seja na sua relação com seus filhos, que assim seja na construção de amizades sadias com seus amigos e amigas de trabalho, de faculdade. Que nós cresçamos em maturidade e aprendamos a amar com aquele que nos amou ao ponto de entregar a sua vida por nós. E que a graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o amor eterno, imenso de Deus, o nosso Pai, que a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus
repouse sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Tenha uma excelente semana e, como sempre, não deixe de cumprimentar aqueles que nos visitam aqui.